vamos falar sobre as dimensões ou gerações. Primeiro o pessoal pensou em geração, depois começou a falar em dimensão dos direitos fundamentais. E aqui a gente vê um certo percurso histórico. Tá? Aliás, esse desenvolvimento histórico é o que levou as pessoas a chamarem de gerações, né, de direitos fundamentais, dando a ideia de uma sucessão. Mas uma abordagem um pouco mais progressista e um pouco mais pró-direitos fundamentais de segunda e de terceira dimensão, especialmente aqueles que advogam a autoaplicabilidade também desses direitos, eu vou tratar um pouco dessa problemática aqui, preferiu trocar as ideias de gerações por ideias de dimensões, no sentido de que elas não se sobrepõem, né, mas elas se mantêm e haveria então uma mesma estrutura de identidade. Né? Bom, nós temos a primeira dimensão, então, a primeira dimensão dos direitos fundamentais. Essa primeira dimensão, ela é chamada, né, ela é identificada com o liberalismo. São os direitos chamados liberais, os direitos, as liberdades negativas ou os direitos negativos. O que marca essa abordagem é o absenteísmo estatal. Isso aqui é importante eu enfatizar. Essa é uma abordagem bastante estanque. Tá? O pessoal dos direitos humanos, os teóricos dos direitos fundamentais, eles criticam essa abordagem com o objetivo de demonstrar que na verdade, você tem direitos de segunda dimensão misturados aí, você tem prestações positivas, prestações materiais no meio dos de primeira dimensão, então não seria certo falar em direitos de primeira dimensão com autoaplicabilidade e direitos de segunda dimensão sem autoaplicabilidade. Essa é a abordagem do pessoal dos direitos fundamentais, tá? Dos teóricos dos direitos fundamentais. Eu pego essa mesma constatação para, na verdade, desconstruir uma certa narrativa. Eu vou falar disso no final. Tá? Essa desconstrução da narrativa a partir das premissas apresentadas pelos próprios teóricos dos direitos fundamentais, eu vou trabalhar no final. Mas esses direitos fundamentais de primeira dimensão, retomando o nosso assunto, eles seriam aqueles direitos vinculados à liberdade, né? E, portanto, eles pressuporiam um absenteísmo estatal, o Estado se abstendo de interferir na vida das pessoas, e, por outro lado, eles, além de se configurarem como essas liberdades negativas, eles exigem algo do Estado apenas no sentido de viabilizar a participação política. Por isso, os direitos de primeira dimensão também são chamados de direitos civis e políticos. As liberdades negativas e o direito de votar e ser votado. Basicamente isso, né? Claro que você vai ver, eu já trabalhei isso aqui no curso, você vai ver que essa narrativa já não se sustenta quando você pensa na educação. A educação é considerada um direito fundamental de segunda dimensão, e a educação está lá na pauta da Revolução Francesa, né? A educação universal, obrigatória, compulsória, etc. Está na pauta da Revolução Francesa. Então a narrativa histórica ela é muito falha, porque essa narrativa histórica ela é construída contra um pano de fundo de uma historiografia marxista. Isso é importante a gente entender também. Tá? Porque aí a historiografia marxista e a narrativa vai dizer o seguinte: os direitos fundamentais de primeira dimensão, eles foram responsáveis por produzir desigualdades e agravar as desigualdades. Aí você precisa necessariamente incorporar uma premissa, né, uma narrativa, uma cosmovisão de luta de classes. Tá? Então, quando você incorpora essa cosmovisão de lutas de classes, você vai dizer os direitos fundamentais de primeira dimensão eles são negativos no sentido de não são favoráveis, né? Não negativos no sentido de exigir que o Estado se abstenha. Eles são não positivos, não favoráveis, não adequados para o proletariado, para os desfavorecidos, porque eles agravam as desigualdades. Trata-se de uma liberdade apenas formal, e como essa liberdade é apenas formal, ela produz desigualdades materiais. Essa é a narrativa clássica. Tá? O problema do ponto de vista histórico é que os direitos... E aí, para corrigir essa desigualdade, essa disfunção, entra em cena a segunda dimensão de direitos fundamentais. Na perspectiva da segunda dimensão, você tem, primeiro, por um lado, o Estado fornecendo prestações materiais.
Então, esses direitos de segunda dimensão, eles são ditos direitos de segunda dimensão, né, ou direitos sociais, também são chamados de direitos sociais, ou de direitos positivos, ou de prestações positivas. Eles exigem prestações positivas do Estado. Previdência é considerada assim. Lembrando que nós estamos falando de uma previdência obrigatória, né, compulsória, e não o reconhecimento da liberdade de que todas as pessoas podem se planejar, ou deveriam se planejar, numa perspectiva de lógica modal apenas, né? Deveriam se planejar para o futuro, né? E, portanto, se organizar, ter uma previdência privada, ter uma poupança, ter o que quiserem. Mas a previdência pública compulsória, educação obrigatória, sistema público de saúde. Então aqui a gente tem prestações materiais da parte do Estado. Prestações materiais em termos, né? Porque a própria previdência, ela hoje não funciona se não for capitalizada. E aí a gente tem esse problema todo que envolve a reforma da Previdência no Brasil. Se você entende a origem histórica e o problema filosófico, você entende que o pessoal está querendo resolver algo insolúvel. Essa é a grande verdade. Mas você vai ter também a questão da saúde, da educação, como prestações positivas, né? E você vai ter, além dessas prestações positivas, o início de uma regulamentação estatal mais forte, o início da interferência do Estado sobre a autonomia privada. Porque, por exemplo, o Estado vai atuar já nessa segunda dimensão, né, para equilibrar, de novo a narrativa de classes marxista aqui, para equilibrar a relação entre capital e proletariado. Né? E aí, por isso, você tem uma forte ingerência. Quanto mais acentuado for o direito do trabalho, mais ingerência você vai ter na contratação privada, na contratação de prestações de serviço, e isso ainda é o que a gente vive e verifica no Brasil. Isso veio para o Brasil, é muito importante. O direito trabalhista brasileiro foi consolidado, inclusive o direito coletivo, o direito sindical brasileiro foi consolidado na era Vargas, e o Getúlio Vargas ele copiou o modelo do Estado fascista corporativista italiano. Então, quando o pessoal faz essa narrativa de que os direitos de segunda dimensão, os direitos sociais, eles vieram para corrigir liberdades, corrigir desigualdades, desculpa, o pessoal esquece da experiência desses mesmos direitos sociais com estados totalitários. A Previdência foi estabelecida pela primeira vez, Previdência Pública, pelo Otto von Bismarck, num estado totalitário, autocrático alemão. O direito do trabalho, o Vargas, que também não era lá um grande defensor da liberdade, importou da abordagem fascista italiana. Aí você vai dizer, mas você estava falando de marxismo e o fascismo é diferente? Tem que estudar a história e aquele movimento todo da segunda metade do século XX. O que se faz aqui da primeira metade do século XX, desculpa. O que se faz aqui é subverter a ideia de isonomia aristotélica. O Aristóteles dizia que igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. O pessoal diz, não basta uma igualdade puramente formal, é preciso uma igualdade material, recorremos a Aristóteles. Só que a medida das desigualdades para Aristóteles era a medida dos méritos de cada um. E a medida das desigualdades para essa abordagem da social-democracia é a medida das necessidades das pessoas. E como que você vai medir necessidades? Os recursos continuam sendo escassos. Você vai alocá-los a partir de decisões arbitrárias. E aí você tem esses problemas enormes. Não à toa o Hayek, Friedrich von Hayek, né, ele escreveu a respeito do caminho para a servidão. Essa ênfase em direitos sociais, essa ênfase em prestações positivas, essa ênfase na restrição da liberdade dos indivíduos por meio de uma regulação estatal é um caminho para uma servidão. E não o Hayek ele está tendo em vista, sim, os estados totalitários do século XX, né, do começo do século XX, nazismo e fascismo, basicamente, mas essa é uma lição que serve para nós de forma muito atual para hoje, para o século XXI. Tá? Mas não satisfeitos com essa segunda dimensão. Bom, e aí eu já comecei a demonstrar a quebra da narrativa histórica, né? Estados totalitários consideram direitos sociais,
primeira dimensão, educação, que é um direito de segunda dimensão, ele era uma pauta da Revolução Francesa. Isso já quebra uma outra narrativa de que a Revolução Francesa teria sido uma revolução liberal, né? A Revolução Francesa foi uma revolução estatista, acima de tudo, né? E o Estado francês começou a crescer muito fortemente já logo depois da Revolução Francesa. O pessoal tende a louvar a Revolução Francesa como uma revolução democrática, apesar de todo o sangue que foi derramado, exatamente para sustentar essa narrativa. Então, em vez de você focar no aumento do Estado, no caráter antiético do Estado, nos problemas que uma democracia representativa introduzem, você começa a louvar a democracia e dizer que não há nenhuma outra solução que não seja a social-democracia por causa dos desfavorecidos, quando, na verdade, o que a história demonstra é que foi exatamente o capitalismo, né, no sentido puro, capitalismo no sentido de acúmulo de capital para investimento e para obtenção de lucro, sim, mas para investimento. Foi o capitalismo que permitiu uma melhoria de vida das pessoas, e não exatamente o Estado. O Estado vem para regular, normalmente o Estado vem para regular aquilo que a livre iniciativa já estabeleceu. Melhor seria se ele não tivesse regulado. E no Brasil o problema é que nós não temos uma livre iniciativa forte, nós temos um Estado altamente regulatório. Esse, basicamente, numa abordagem de escola austríaca de economia, é o grande problema da falta de crescimento econômico do Brasil naquilo que ele poderia, né, do território brasileiro, das pessoas que vivem no território brasileiro, daquilo que elas poderiam aí, aproveitar de todo o seu potencial. Mas então, já falei um pouco do problema da narrativa, né? E o que a gente precisa entender é que, além dessa segunda dimensão, se sobrepôs uma terceira dimensão. E o pessoal ainda gosta de brincar com com o lema da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Os direitos de primeira dimensão seriam direitos de liberdade, os direitos de segunda dimensão seriam direitos de igualdade, e os direitos de terceira dimensão agora seriam direitos de fraternidade. Os direitos de terceira dimensão, eles são aqueles ligados ao que se chama de direitos coletivos em sentido amplo, ou direitos difusos e coletivos. Os direitos difusos pertencem a todos e a ninguém, e os direitos coletivos pertencem a uma coletividade, mas não necessariamente a alguém dessa coletividade. Nós temos aí o direito ao meio ambiente saudável, nós temos o direito aos consumidores, o direito dos consumidores. O direito ao meio ambiente é um direito difuso, pertence a todos e a ninguém. O direito dos consumidores é um direito coletivo. Tem aspectos que podem ser difusos do direito do consumidor, mas normalmente os consumidores são grupos identificáveis, né? E aí nós vamos ter também uma coisa que é ainda mais difícil de definir, que é o direito ao patrimônio histórico, artístico e cultural. Como se não fosse suficiente deixar que a iniciativa privada cuidasse disso, né? Enfim. E aí o que acontece é que o Estado passa não só a regular essas atividades privadas, como passa também a, sim, fornecer prestações, se preocupar com a questão ambiental, se preocupar com a questão dos consumidores, mas aí ele estende os seus domínios, né, estende a sua esfera de influência para além daquilo que diz respeito às relações entre particulares. Tá? Esse é o aspecto coletivo desse tipo de direito. E a regulação estatal aí é muito forte. E aí os problemas que nós temos são de base científica mesmo, né? Você vai ter aí um grande problema de método científico, você vai ter problema de abordagem epistemológica, e no fim das contas, as decisões que são tomadas, elas são tomadas... E aí eu estou falando de metodologia da ciência mesmo, tá? As decisões que são tomadas nesse campo são decisões também normalmente arbitrárias. Eu não estou falando que o meio ambiente não seja um problema. Eu também não estou falando que uma sociedade de massa movida pelo consumismo, e o problema eu estou falando de aqui é consumismo, não é capitalismo. Uma sociedade de massa movida pelo consumismo não seja um problema em sentido amplo. O que eu não sei é se o Estado consegue resolver esses problemas. Eu sei, na verdade, a minha convicção, por raciocínio a priori, é que ele não consegue. Tá? Mas aqui eu mexi com muita coisa,
falei de muita coisa que envolve epistemologia, ciência. Quem me acompanha sabe que eu tenho me dedicado muito, ou teoria da ciência, né, ou mais especificamente filosofia, sabe que eu tenho me dedicado bastante a essa área, né? E na verdade eu estou preparando o terreno para a segunda fase segunda etapa aqui do nosso curso, que é exatamente a introdução da filosofia. Veja que a gente está trabalhando por camadas, e eu fiz isso de propósito. Essa abordagem por camadas, talvez eu já tenha deixado claro, é uma abordagem que você encontra na metodologia de ensino do Alistair McGrath, que é um dos meus teólogos favoritos hoje, que tem um livro chamado Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. E apesar da ordem, o sistemático vem no final. Então ele começa apresentando a história da teologia, depois ele trata da história da filosofia naquilo que ela se relaciona com a teologia, e aí depois ele apresenta a teologia sistemática. Percebe que é o mesmo modelo que eu estou adotando aqui no curso? Porque é muito bom, é assim que se constrói o conhecimento. Se a gente for pensar em termos de educação clássica, né, em termos de homeschooling, na verdade isso aqui tem tudo a ver com a minha experiência recente também. Primeiro a gente faz uma abordagem histórica, depois a gente joga uma segunda camada de filosofia, já com o conhecimento prévio que a gente estabeleceu na história, e aí por fim a gente vê como essas duas coisas desembocam na teoria jurídica, né? E aí vamos falar de teoria do direito.